tá ali assistindo o Crepúsculo quando tá doente, quando tá precisando de um acolhimento e tá falando que tá assistindo o filme do Godard. Oiê, espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou contar a história de como eu ferrei com a minha autenticidade. Esse vai ser um vídeo falado, conversado, então fica à vontade, caso você queira, para lavar aquela louça, fazer o seu cardio, trabalhar com a minha presença aqui ao teu lado. Vamos bater um papo porque eu acho que esse ponto é importante, tá? Eu vou contar isso porque eu uso do meu senso de humor meio quebrado para tirar aprendizados dos meus traumas passados, talvez. Mas é importante relembrar algumas coisas, né? Dar uma olhadinha para umas feridas que estão aqui cicatrizando ou já estão cicatrizadas, não sei. E de quebra, você ainda vai sair desse vídeo com uma indicação de livro que eu li recentemente e que me deu a ideia de falar sobre esses pontos aqui. Há alguns anos atrás, eu fiz uma consulta com uma astróloga que depois de horas conversando, assim, ela viu todo o meu mapa e tal, ela falou assim, caraca, tem uns complexos aqui, umas coisas chatas que te acompanham, né? Mentalmente. Eu falei, pois é. Mas ela disse, aparentemente, segundo aqui o seu mapa, o que tá mostrando nas estrelas, depois dos 30, dá uma amenizada. Então, assim, fica tranquila. Naquele momento, eu fiquei desesperada, porque no auge dos meus 22 anos, os 30 pareciam estar, assim, a uma eternidade de distância. Mas, agora com 28, posso dizer que, de fato, as coisas estão melhorando, tá? As coisas estão melhorando. Aqui, pelo menos. Já passei pelo meu retorno de Saturno? Não. Mas eu não vou entrar nessa aba. Eu vou me permitir ignorar esse fato, ok? Eu estou falando do presente e realmente está melhor. É isso que importa. Mas, como diria Déia Freitas, vamos de história, ok? É importante destacar aqui que eu fui uma criança grande. E quando eu falo grande, eu não falo alta. Eu também era alta. Mas eu era grande. A família do meu pai tem estruturas largas, então ombro mais largo, quadril mais largo. Eu tenho primos que têm, quase 2 metros de altura. E por muito tempo eu fui a criança grande da sala. Eu lembro que as professoras pediam pra gente fazer fila por ordem de tamanho e eu sempre era a última das meninas e dos meninos. Então ficavam ali as meninas na frente, ali brincando, crianças. E aí, em seguida, os meninos com aquela energia, grito, brincadeiras mais brutais, uns catarros de vez em quando, e eu em seguida. Eu tinha a impressão que eu tinha uma estrutura desproporcional para minha idade em comparação com os meus colegas de sala. E, gente, eu não sei para vocês, mas para mim, parecia que as filas tinham grande importância, porque era fila para tudo. Era fila para cantina, era fila para excursão, era fila para educação física, era fila para mudar de sala, para ir para aula de informática. Tudo tinha a bendita fila por ordem de tamanho. E aqui eu tô falando, gente, da primeira infância mesmo. Então, eu tenho memórias disso na terceira, quarta, quinta série, sabe? E justamente nessa época, eu era viciada em assistir novelas, filmes, séries com a temática adolescente. Então, Malhação, Hannah Montana, todos esses programas da Disney e semelhantes, eu era fissurada. E uma coisa que tinha em comum em praticamente todas elas era a questão do grupo das pessoas populares. Não das pessoas populares, mas das garotas populares. Lembrando que estamos falando aqui de coisas que passavam na TV nos anos 2000. Então, não era lá tão inclusivo, mas eu não vou entrar nessa seara, porque eu espero que a gente já tenha passado desse ponto, tá? A gente já sabe a questão da diversidade, dos padrões impostos para as mulheres e garotas, principalmente, do que eu tô falando naquela época, então não vou aprofundar muito nisso, tá? Vou partir para um outro lugar, para o outro tópico. O ponto é, o grupo das populares tinha toda uma maneira para pertencer àquilo, então um jeito de andar, um jeito de se vestir, uma maneira de falar. E eu fiquei obcecada. O meu sonho, quando criança, era ser adolescente. E, querendo ou não, posso dizer que passei, né? Concluí esse sonho. Ainda bem, estou aqui, estou viva. A tendência é essa, né? Se a gente continua, é que a gente cresça.
Então, o sonho de me tornar adolescente, check, tudo certo. Mas, apesar de gostar muito, querer fazer parte, querer ser como aquelas garotas populares que eu assistia, uma coisa sempre foi muito clara pra mim, que era o fato de eu não ser parte daquele padrão, naturalmente. De imagem, esteticamente, mas também de jeito. Eu nunca fui muito das ajeitadas, daquelas garotas que, tipo, exalavam uma energia de garota, de menina. A maneira de falar, de se portar, não era natural pra mim. Eu acho que nos anos 2000 tinha muito essa divisão, né, de coisas pra garotas e coisas pra garotos. E vamos combinar que ainda tem, e que tem voltado isso com mais força atualmente, mas novamente não vou entrar nesse tópico. Podemos falar em outro vídeo sobre isso se vocês quiserem. Esse estereótipo feminino nunca foi muito espontâneo da minha parte. Mas justamente por não ser natural, era exatamente isso que eu queria ser. Eu queria ser uma típica garota, pô. Sabe? Eu queria todos os estereótipos, eu queria abraçá-los, eu queria senti-los em mim. Mas eu não sentia assim. E eu acho que o extremo disso naquela época era se tornar a garota popular. Eu queria ser do grupinho das populares. E como o brasileiro é um povo que nunca desiste, eu fui obstinada. Eu me esforcei, eu estudei, eu analisei como eu poderia chegar nesse lugar. E eu consegui. Não só uma, como várias vezes. No auge dos meus 8, 9, 10 anos, eu me tornei mestre em analisar comportamentos, o que era legal, o que não era legal, o que era fashion e o que era cafona. Só que, gente, uma frase que pode resumir esse vídeo, simples, é: se não é real, não vinga. Se não é genuíno, se não é autêntico, não dura. Você pode até conseguir chegar lá, você pode até né? Nossa, eu quero muito, vou tentar, vou fundo, vou me esforçar. Mas se não é verdadeiro, pô, não vai pra frente, não dura. Porque sustentar algo que não é espontâneo, legítimo seu, é muito custoso, pô. Tem que ter muita obstinação por muito tempo pra não abrir mão desse lugar. Na época, eu lembro que eu acordava 2 horas antes dos meus pais, escondido pra eles não saberem as abobrinhas que eu tava fazendo. Eu tinha um cabelo cacheado e bem volumoso, assim, com bastante frizz, sempre tive. E na época minha mãe era contra a chapinha, até hoje na verdade. Então eu com um cabelo seco, penteava meu cabelo batendo uma escova às 5 da manhã, tentando fazer o menos de barulho possível pra ficar com o cabelo liso. Aí eu ia lá no armário da minha mãe, no banheiro, pegava 3 trecos de maquiagem. Teve uma época que eu vi uma franja na revista Capricho, eu achei que era uma boa ideia eu cortar uma franja, porque você vê na revista e fala, pô, se tá legal ali, eu também mereço. Eu mereço a minha franja própria, sabe? Pô, eu estudo, eu batalho, eu quero essa franja. Quando eu cortei essa bendita dessa franja, tá! Naquele momento que eu saí do salão, que eu olhei no espelho, na verdade, eu falei, fudeu, eu vou ter que fazer escova nisso daqui pro resto da minha vida. Então eu fiquei obcecada em deixar minha franja lisa de maneira natural, o que eu fazia. Eu todo dia de manhã lavava a franja com água da torneira. Aí eu pegava uma escova de dente, não que eu escovava a boca, né, obviamente, mas uma escova de dente própria para isso, e eu ficava penteando milimetricamente. Gente, eu passava muito tempo esfregando aqui e colocava atrás da orelha. Que daí quando eu quisesse fazer um charme, era só tava liso. Gente, não é que hoje em dia meu cabelo só fica aqui, porque eu viciei meu cabelo a ficar aqui. Mas enfim, eu fiz muitos passos ao longo da minha vida pra alcançar esse lugar do tipo, não, vou ser a garota popular. O primeiro problema disso, a primeira coisa que me veio aqui à cabeça agora, que eu nem ia falar, mas, né? Quando você se preocupa muito para aparentar ser algo e fica se desgastando com isso, né, inventando passos e mais coisas para fazer, quando você gasta tanta energia com isso, não existe energia para outras coisas que talvez você goste mais, porque era mais importante como as outras pessoas estavam me olhando, qual que era a impressão que o outro teria de mim. Só que quando você tá o tempo inteiro pensando no que esses outros estão pensando, você perde um tempo, uma energia de entender o que você gosta, o que eu quero fazer, o que eu quero estudar, como eu quero me vestir de fato, o que eu realmente acho bonito
o que eu realmente acho que não é tão legal, você vai copiando o gosto dos outros. Mas e o teu, Mona? Né? Tipo, onde tá a sua autenticidade? Onde tá a sua opinião própria? Você só fica copiando dos outros. E por muito tempo, essa foi a história da minha vida. Mas vamos seguir na história, tá? Mas assim, isso que eu falei só da parte estética, né? De como você aparenta, mas tinha todo um comportamento de jeito, de andar, de sentar, do que fazer, do que não fazer. Eu lembro que eu escrevia no meu diário as coisas que eram legais de serem faladas ou de uma maneira de se portar. Porque, sei lá, na minha cabeça tinha uma associação meio problemática, todas, né? Até agora todas, mas tinha essa associação que, assim, se eu tenho uma amiga fulana que se parece com a Hannah Montana e eu tenho uma outra amiga ciclana que se parece com a Selena Gomez, talvez, supostamente, eu pareça a Demi Lovato, porque se é um trio, tem duas e eu sou a terceira, então é isso. Olha, gente, olha, eu tô falando alto aqui, kkk, mas que vergonha, sabe? Mas aí quando eu, depois de tentar muito, com muito esforço, adentrava a esse grupinho, pouquíssimo tempo depois, perdi a graça. Porque aquilo não era genuinamente meu, sabe? Eu não estava me comportando como eu, Rafaela, de fato, no meu íntimo me comportaria. Eu estava performando, fazendo toda uma personagem ali para fazer parte de um grupo. Vou, sei lá, dar um exemplo aqui que não é real com a minha experiência, mas um exemplo aleatório. Vamos supor que você adora o lifestyle da galera do skate. O seu sonho é fazer parte do grupo do skate. E aí você vai lá, compra roupa, aprende as gírias, assiste filmes com essa temática, então você sabe mais ou menos o que tá rolando por ali. Mas aí você tem que andar de skate, né? Tipo assim, o princípio do grupo é esse, andar de skate. E aí você sobe no skate, você começa a cair, você começa a se machucar, você fala assim, poxa, não tá legal isso aqui pra mim. Não tô gostando. Em algum momento, andar de skate, que é o propósito do grupo, vai perder a graça pra você. E assim, vamos lembrar que eu estou falando em um contexto em que todas as pessoas ali são crianças. Hoje em dia, olhar por essa ótica é super reducionista, né? Você não precisa andar só com pessoas que condizem 100% com os seus gostos, com o que você acredita, né? E não só, acho que é inclusive interessante que você ande com pessoas diferentes de você, para você ter pontos de vista diferentes também, né? Não só com clones. Porque senão, More, fica na frente do espelho, melhor coisa que você faz, não sai de casa, tudo certo. E não só isso, você não precisa ser uma coisa só, né? Ou sou a pessoa do skate, ou sou a pessoa da maquiagem. Pelo amor de Deus. Você pode ser a pessoa do esporte, do skate, do balé, do livro, do cinema. Tipo, amor, faz o que tu quiser. Só não enche o saco de ninguém, tá tudo certo. Tipo, ninguém liga, faz o teu e bola pra frente. Mas, partindo do pressuposto que eu era uma criança e uma criança com uma visão bem limitada, não tem, é meio... As coisas andam por associação, né, parece. Não tem muito o que fazer, é uma pena, mas eu tô falando da minha experiência, que é a única que eu tive e que eu posso falar, né. Entrava no grupo das populares, aí parava de me identificar, acontecia alguma briga e eu saía do grupo. E aí, depois que eu saía do grupo, eu ficava isolada, tipo, revoltada, ficava sozinha, muito triste, muito intenso, tudo muito intenso. E justamente nessa época mais sozinha, que parecia o fim do mundo, estava no fundo do poço, eu abri a mão dessa ideia de grupo ideal a qual pertencer. Tipo, fudeu aqui já, amor. Não vai ter grupo nenhum, vai ter que ser o que é. E nesses momentos... Coincidentemente, eu começava a fazer amizade com pessoas que antes eu julgava inadequadas, mas que no fundo eram as pessoas que tinham mais a ver comigo. Eu acho também que eu quebrava as expectativas com esse lugar do que é o certo e do que é o errado e me colocava mais aberta, mais receptiva para interagir com o que a pessoa me oferecia, genuinamente do que ela era. E, gente, posso dizer que todas as minhas memórias de crises de riso, em que eu fiz xixi na calça, de tanto dar risada, foram nesses momentos, com essas pessoas, que estavam mais alinhadas com o que era genuíno para mim naquela época. Porque no fim das contas, eu também era meio estranha, eu também me sentia inadequada, mas eu não aceitava isso, eu não sustentava esse lugar. Eu queria ser o que eu admirava. Aí a gente vai falar, bom, isso aconteceu quando ela tinha 8 anos,
Aí ela aprendeu a lição e a partir disso começou a dar valor para a autenticidade genuína dos outros. Obviamente que não, né? Obviamente que não. Eu fui ter essa percepção mais recentemente, assim, depois de formada, em que eu comecei a falar, caramba, né? Acho que eu não tenho muitos amigos, porque eu vejo pessoas que estudavam comigo quando eu era criancinha, assim, e que são amigas até hoje no bairro onde eu moro, né? Muito próximas, assim, tipo, anos de amizade. Eu falo, caramba, eu não tenho muito, né, amigo? Mas também, fofa, quais foram os hábitos, quais foram os laços ali que você nutriu, as intenções, né? Daí eu fui olhar para isso, eu fui entender mais recentemente. Mas eu cometi esse erro algumas vezes. E sempre que eu me encaixava, entendi ali, tá, encontrei o meu espaço, as minhas pessoas que eu me sinto mais à vontade para ser genuína, sinto um acolhimento e tal, eu mudava de escola. Eu estudei em 5 escolas. E isso aconteceu em todas elas. Uhul! Caraca, meu! Olha... Mas enfim, essa é a história. O que essa história me mostra? Primeiro, uma necessidade de aprovação absurda. Em segundo lugar, mas que conversa com o primeiro, é uma não aceitação do que se é. Eu não aceitava, não legitimava, não curtia as coisas que eu, Rafinha, lá criança, fazia. Então eu queria ficar imitando os outros porque eu achava que os outros sim sabiam que era legal. Ou seja, uma autoestima de uma barata, né, gente? Mas como eu percebo isso? Porque justamente nos meus momentos de intimidade, sozinha, no meu quarto, fazendo as minhas coisinhas, eu era fissurada, apaixonada, eu gostava muito das coisas que eu tinha vergonha de expor fora da minha casa para as outras pessoas. Então, um exemplo disso. Gente, eu era viciada em Crepúsculo. Eu era aficionada, eu vivia por aquilo, eu amava. E vou te falar a real, eu sou até hoje. Pô, fiquei com uma coriza, fiquei doente, uma dor de cabeça, uma cólica, tô me sentindo péssima, tô com a autoestima lá no lixo. Eu sento aqui nesse sofá, eu ligo minha televisão e eu coloco o meu Crepúsculo e aquilo parece que é rapidamente um soro na minha veia e eu estou ali, ó, renascendo das cinzas. Às vezes eu só preciso de um crepúsculo para voltar à vida. De verdade, tô falando sério. Mas vê se eu tinha coragem de sustentar esse meu gosto. Nunca. Para as pessoas eu falava, nunca assisti muito, não gosto. E em casa, o quarto cheio de pôster, pô. Aí não dá, né? Mas assim, eu era criança, a gente erra, tudo bem, faz parte, a gente aprende e evolui. O problema, o que me pega, e é o ponto de eu ter sentido necessidade de gravar esse vídeo, é que quando a gente repete um comportamento por anos a fio, eu acho que o nosso cérebro não consegue mais distinguir, enfim, não consegue mais diferenciar o que é genuíno do que é performático. E eu tô falando isso aqui, gente, com zero propriedade, tá? Tô falando da minha experiência. Não estudei, não fui atrás de fontes quanto a isso, não. Tô falando do que apareceu aqui na minha cabeça. Então, mas certamente tem pessoas muito inteligentes, teóricos, que falam sobre isso. E quando você menos espera, você não sabe se você tá comprando, consumindo algo porque você realmente gosta daquilo, porque aquilo é seu, faz parte do seu gosto, faz parte de algo que você cultivou, da sua personalidade, ou se é porque uma pessoa que você admira gosta e como o que ela gosta é cool, é da hora, você também tem que gostar daquilo. Eu faço muito isso. Gente, assim, se a gente vai aprofundar, se eu vou me expor aqui a minha intimidade, isso reflete até no meu trabalho hoje em dia, porque eu sou pesquisadora audiovisual. A minha rotina é ficar buscando referências de coisas, buscando planos interessantes, buscando enquadramentos legais. De uma forma ou de outra, eu estou ali analisando algo e validando aquilo esteticamente ou comportamentalmente para um filme que um diretor vai fazer, enfim. Então, tipo, tem resquícios. Quando eu falei que com 8 anos eu me tornei mestra em analisar o que é da hora e o que não é, por um lado, isso me trouxe um senso estético muito interessante que eu uso no meu trabalho e no meu trabalho criativo hoje em dia. Mas, pessoalmente, eu, Rafinha, aqui, aquela criança e tal, pô, não precisava. Será que eu realmente gosto disso? Ou eu só tô querendo ser como aquela pessoa?
E não é o que aquela pessoa veste, é o que aquela pessoa é. É a vibe que ela tem, os lugares que ela viaja, as relações que ela tem. Tipo, entende? É um lugar que eu tô compartilhando porque eu acho que isso é muito universal da nossa geração. Essa coisa da comunidade, das redes sociais, que o capitalismo também se apropria disso, né? O importante hoje é você criar comunidade. Porque você criando essa relação de proximidade com o seu público, você consegue vender, convencer com um grau de facilidade, não? Muito mais fácil, gente, muito mais fácil. Porque todas nós somos parte do grupinho das populares. E para ser popular, use tal coisa. O bagulho é doido! Um caminho que eu acho que pode ser interessante para desviciar a cabeça aí sempre nesse trajeto é aprender a sustentar as suas vontades, os seus gostos. Eu vou falar sim que eu gosto de Crepúsculo. Ai, menina, para de ser falsa, sabe? Tá ali assistindo Crepúsculo quando tá doente, quando tá precisando de um acolhimento e tá falando que tá assistindo o filme do Godard? Porra, não vem com essa pra cima de mim, não. Eu mesma, né? Eu. Eu. Faça os seus BO, faça as suas coisas. Ai, não é tão legal, não é tão aesthetics. Ai, problema meu. Tô com essa energia. A mesma coisa com a questão da corrida. Gente, eu sou uma corredora ruim. Preciso dizer isso, entendeu? Isso me tira um peso das costas. Porque comecei a correr, aí você acompanha os conteúdos da internet desse tema, uma pessoa lá faz 10 km em pace de 5, em pace de 4,5, em pace de 6. E eu falo, caraca, meu, isso é ser corredor de verdade, hein? Nossa, esse aí corre. Aí eu comecei a correr, fissurada nos números. Não, tenho que fazer um pace menor do que o de 6. Tenho que fazer o pace menor do que 6. Odiei correr. Porque você tá lá correndo, performando para os outros que não estão nem se importando. Tem dia que o meu pace, o meu máximo, vai ser um pace de 7. E é isso, entendeu? É isso. É isso que eu vou entregar. Porque o que importa ali naquele momento é a sensação da corrida, é a qualidade de vida que aquilo me traz, é aquele bem-estar. Não é o número lá que eu vou postar no meu Strava. Ah, dá licença. Eu gosto do desafio que a corrida me propõe, mas desafio nenhum vai me fazer eu me odiar a esse ponto, já deu. E de verdade, no momento que eu quebrei o dedo do pé, fiz uma lesão no tornozelo e eu parei de correr, e aí depois eu voltei totalmente desencanada de número, de nada, de assim, ai, mano, quero correr pra me sentir bem. Só. Tem sido uma delícia. A minha experiência virou outra. Outra. É isso, gente. Se não é real, não vinga. O que é teu, é teu. O que é do homem, o mar não come. Simples. Mas estamos indo para os finalmente desse vídeo, dessa conversa. Se você se identificou com esse tema, se você está nessa transição entre Millennium e Geração Z, talvez o livro que eu vá te indicar seja meio viciante, um pouco vergonhoso, porque você vai se identificar com várias coisas, mas mudou a minha semana esse livro curtinho, mais absurdo. As Perfeições, do Vincenzo Latronico. Fala sobre várias coisas, vários comportamentos, não só individuais, na verdade, muito mais sociais do que individuais, mas que refletem nos comportamentos desses jovens adultos. É um casal de italianos que vai morar em Berlim. Eles trabalham com design, então eles são essa galera dos criativos, da comunicação, artes plásticas. Se você está nesse universo, leia e se depare com comportamentos seus e de colegas próximos, tá? Muito ácido, meio sarcástico, assim. Esse livro fala muito sobre gentrificação, e eu acho que é uma coisa que está acontecendo em países latinos também, mas no caso do livro acontece em Berlim. Mas é uma busca constante por algo mais real, algo baseado em uma expectativa, da maneira correta de se viver, sendo que você já está em um contexto que há um tempo atrás pareceu o ideal para você. Então sabe você, não, quando eu chegar lá eu vou ser feliz. Aí você chega lá. Aí você fala, não, mas quando eu chegar lá, aí sim eu vou ser feliz. Aí você chega lá de novo. Aí você vai, essa busca por uma felicidade partindo sempre de uma performance, sabe? Eu acho que isso é muito geracional, por isso que eu senti aqui também de abrir isso com vocês. Fui um pouco fundo demais, compartilhei coisas muito profundas. Eu vou me despedir, porque pra mim já deu. Não se esquece de curtir,
Compartilhar, não sei se precisa compartilhar muito, porque eu tô meio envergonhada. Foi muito... Aqui é só pros íntimos, tá? Mas, pelo amor de Deus, conversa aqui comigo nos comentários pra eu não me sentir tão sozinha nesse espaço patético que eu tô ocupando agora dentro de mim. Aceitando a minha... Qual é o nome daquilo, gente? Aceitando a minha insignificância. Beijo. Até semana que vem.